Só quero ler aqui para vocês dois textos. Primeiro, um texto que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12. Deixa eu ler para vocês. 1 Coríntios capítulo 12. Não sei se vai dar para ver, mas vou ler esse capítulo aqui. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo escrevendo aos Coríntios. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aí agora, no versículo 4, Paulo faz uma lista dos dons. Presta atenção. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só. E o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Irmãos, em nome de Jesus, eu gravei um vídeo ontem falando sobre a ida da cantora Fernanda Brum ao programa da Fátima Bernardes. Eu vou ler agora um outro versículo e é desse assunto que eu vou tratar. Paulo, no livro de Atos, Paulo estava com Silas e ele foi chamado para Macedônia, né? Paulo foi chamado para Macedônia. E aí a Bíblia diz que ele estava na Macedônia. E lá na Macedônia ele encontra uma pessoa que quando ele passava na rua com Silas, essa pessoa dizia, esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus. Olha aí, esses homens aí são homens de Deus. Todos os dias que eles passavam, essa pessoa, era uma moça, uma jovem, dizia, esses homens são homens de Deus. A Bíblia diz que Paulo ficou perturbado com esse negócio. E sabe o que ele fez? Ele expulsou o espírito de adivinhação que havia na mulher, na moça. No programa ontem, tinha um rapaz que eu acabei de ver o site dele, não conhecia. Eu vou dizer, porque está público lá. Se tá público lá, é para qualquer um ver. O nome do rapaz é Rick Tibal. Ele é um rapaz que trabalha com mentalismo. O que é o mentalismo? O mentalismo também é uma linhagem maçônica. O mentalismo pode ser entendido como uma prática de bruxaria ou como uma prática de satanismo. Coisas que você tem que estudar, egrégoras e essas coisas. O mentalismo. E aí, o rapaz chegou lá e a Fátima Bernardes, para apresentá-lo, hoje no programa, para apresentá-lo, ela disse que ele era um adivinhador de pensamentos. Deixa eu falar uma coisa a você. Quando Satanás vem, ele vai deixando suas patas, ele vai deixando suas pistas. Mas sabe o que me incomodou? De verdade, é que teve um momento da discussão, eu vou tentar editar para colocar no final do meu vídeo. Teve um momento lá em que ele estava adivinhando o pensamento, adivinhou
Vou colocar adivinhou aqui, viu, gente? Mas não é de Deus. Eu quero ser direto. Adivinhação, eu li aqui todos os dons em 1 Coríntios, não apareceu adivinhação. Adivinhação não é um dom de Deus. Adivinhação é um espírito de demônio. Não caia nessa. Infelizmente, grandes cantores, pastores, líderes de igreja são infantis quando vão para programas de televisão e não conseguem dizer na cara que o pecado é pecado. E se vai para esse negócio, e se não consegue dizer a verdade como ela é, para que vai? Para que vai? Eu quero saber, para que é que uma pessoa dessa vai? Para nada? A pessoa vai para nada? Para que a pessoa vai? Só para chegar lá no programa e dizer uma frase absurda, como é que eu vou dizer aqui, e vou tentar mostrar no final do vídeo que eu vou editar, desse vídeo que eu vou editar. A pessoa dizendo assim, mas na minha família já aconteceram experiências e não sei o quê. E nós sabemos o que ela está falando. Ela está falando de revelação através da oração. Isso também é bíblico. De Deus revelar que alguém está doente, de Deus revelar um câncer, de Deus revelar uma libertação de morte, de Deus revelar um livramento de morte. Isso é da alçada do nosso mundo espiritual, do nosso mundo. Nós sabemos que o nosso Deus é assim. Mas isso não é adivinhação, não. Isso é o Espírito Santo de Deus que dá o dom. E aí a pessoa, dom de cura. Ok. Mas aí no momento que ela está discutindo com esse Rick Tibau, ela vai dizer assim, mas isso não desmerece o seu dom. Ei. Eu tô indignado. Eu tô indignado com essa geração de gente covarde. Gente covarde. Crentes covardes. Pastores. Gente que tem ministério. Covardes. Chamando a obra de Satanás de dom. Dizendo que é dom de profecia. Covardes. O cara adivinhando na cara de pau, na casa dele, porque se tem um lugar, se os crentes são o templo do Espírito Santo, a Globo é o templo de Satanás. E é claro que eles iam colocar um tema que ia confrontar a fé dela. E a pobre da boboca foi. A pobre da boboca foi. Infelizmente é assim que a gente tem que falar. Ela vai e vai lá nesse negócio. Deus, no nome de Jesus, tem misericórdia de mim por essa indignação. Mas, Senhor, o teu Espírito Santo não tem adivinhação. Não tem adivinhação no reino de Deus. E a adivinhação não é dom de profecia. Em nome de Jesus, não é dom de profecia. Nós não trabalhamos com adivinhação. Nós trabalhamos com dons. Dons, as nossas obras, elas vêm de Deus. Então, a gente tem que dizer que o pecado é pecado, que a mentira é mentira, que o adultério é adultério e a homossexualidade é homossexualidade, é mentira, é pecado, é coisa de Satanás que está tirando vidas. E não, a pastora vai lá no programa da Fátima Bernardes dizer assim, mas isso não desmerece o seu dom, você já nasceu com dom. Aí pega um texto e interpreta o texto à própria maneira. Mas é um dom dado sem arrependimento e dizendo uma coisa fora do contexto. Quer dizer agora que eu vejo uma pessoa adivinhando e digo assim, não, isso é um dom. Dom? Se a Bíblia prova, a Bíblia fala em Deuteronômio, a Bíblia fala em Apocalipse, e a Bíblia dá o exemplo de Paulo, quando foi pregar aos macedônios, que no meio da rua encontrou uma menina dizendo que eles eram filhos de Deus, homens de Deus, e Paulo se perturbou e disse assim, espírito de adivinhação sai dela. E Paulo foi denunciado pelo homem que ganhava dinheiro com essa moça. Paulo foi preso, porque expulsou um demônio, foi preso. Irmãos, no nome de Jesus, não caia na lábia da Globo e nem desses cantores.
Em nome de Jesus, não caia. Não existe dom de Deus que é adivinhação. E não existe dom de profecia que uma pessoa... Aí eu vi o site do Rick Tibal. Vou colocar aqui quando eu for editar. Vai ser o maior vídeo que eu vou gravar. Vai ser esse. Que pena que eu tenho poucas pessoas inscritas para ver. Que pena, que pena. Eu fui ver o site do homem que estava fazendo a mentalização lá. As adivinhações lá, que na verdade é satanismo, lá no programa da Fátima. Fui ver da Fátima Bernardes, da Fátima Bernardes, que eu não tenho intimidade com esse povo não. Esse povo que não quer nada com Deus não. E aí eu fui ver o site dele, cheio de símbolos satânicos, cheio de simbologia. E tem uma frase. A frase dele é: deixe-me escrever a sua biografia antes de você escrevê-la. Tá vendo como é do diabo, irmão? Tá vendo? A minha biografia já está escrita e quem escreveu foi Jesus. Quem escreveu foi o Senhor. A Bíblia diz em Salmo 139 que o Senhor, Ele disse que já escreveu a nossa vida num livro. Foi Deus que escreveu quando ainda éramos um feto. Aí eu vou e digo sem conhecimento nenhum, eu vou e digo sem nenhum discernimento, sem nenhuma sabedoria, eu vou e digo assim: porque mas isso é, o nosso dom é esse, mas isso não desmerece o teu dom. Satanás não dá dom a ninguém. Ele é um invejoso, ele é um maligno desde o princípio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sabia que ia ser esse desastre. Eu sabia, mas eu avisei no meu vídeo. Eu espero que chegue uma pessoa doida, um cantor ou um profeta de Deus doido, que vá lá na Globo e diga assim: senhores câmeras, senhores atores, senhores produtores, eu quero dizer, se vocês não quiserem Jesus, vocês vão pro inferno, lá dentro da Globo. Aí eu vou crer que ainda tem homem de Deus no Brasil.